Bom dia, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, os versos 26 a 27 apenas. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Diz assim a santa palavra de Deus: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, ao longo das Escrituras, os autores falaram das marcas da verdadeira religião, de um cristianismo muitas das vezes prático. Tiago, aqui nessa passagem, nos dá alguns exemplos daquilo que a verdadeira religião cristã deve ser. Ele fala de 3 marcas aqui. Primeiro, de refrear a língua. Segundo, envolver-se na ajuda dos necessitados. E, por terceiro, manter-se puro neste mundo. Então, nesses 2 breves versos aqui, Tiago ele é muito prático. Ele faz uma lista breve que serve para nos ajudar a verificar se estamos vivendo, de fato, na verdadeira religião. Com isso, ao explicar o significado, então, e as implicações de servir a Deus, Tiago diz, então, aos seus leitores como devemos servi-lo. Com isso, então, ele vai nos ensinar de forma prática, fazer com que aquilo que nós falamos e confessamos tem de ser também visto na nossa vida, no nosso dia a dia. Então ele começa dizendo: se alguém se considera religioso. Essa é uma frase simples, uma frase condicional aqui que expressa um fato. Diante disso, nós precisamos nos fazer uma pergunta. Será que uma pessoa que frequenta os cultos de uma igreja pode ser considerada religiosa? É certo que muitas pessoas acreditam que a frequência ao culto ou por orarem, elas acham então que são religiosos. Tiago vem aqui e diz que não, pois tais atividades como ir à igreja, o orar, entre outras coisas apenas, pode se mostrar algo externo, como um formalismo, e não como uma religião verdadeira e pura. Mas antes de eu trabalhar de forma breve aqui sobre as marcas da verdadeira religião, eu gostaria de tratar sobre 2 questões que Tiago fala, sobre o coração e a própria religião. Você talvez já deve ter conhecido alguém que disse assim: o fato dela ter brigado com alguém, ter discutido com alguém, ela vira para você e fala assim: olha, o meu coração está em paz. Perceba que nessa questão aqui, ele está apoiando a sua vida, a sua decisão no coração. E o que Tiago fala aqui é que o nosso coração muitas das vezes é enganoso. Na perspectiva de Tiago, nós somos às vezes a pessoa que nós mais fazemos mal a nós mesmos, quando nós nos apoiamos no nosso coração, quando ouvimos somente o nosso coração, e como diz Tiago aqui, enganando-nos a nós mesmos. Se nós abríssemos a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10, Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso, tremendamente corrupto. O nosso coração, meus irmãos, é pecador. Deseja viver longe de Deus, nos levando cada vez mais para o buraco. É por isso, então, que você vê pessoas em uma discussão, em uma briga, ele fala: olha, meu coração está em paz. Ou quando ele vai escolher alguma situação, ele fala assim: olha, eu estou seguindo
o meu coração. O que esse texto está nos ensinando é que devemos, em todo momento, suspeitar do nosso coração. Suspeitar das aspirações do nosso coração, porque ele é enganoso. Mas há algo também interessante que Tiago fala aqui, que é da religião. Ele não fala mal da religião em si. Hoje em dia virou moda as pessoas falarem mal da religião. As pessoas falam assim, você é religioso. Sai daqui, eu não quero te ouvir. Falando algo mal a respeito da religião. Tiago fala mal da má religião, ou da religião que é vã. A palavra religião, meus irmãos, terminologicamente significa religar-se. Ou seja, o que Tiago está falando aqui é que a verdadeira religião é então religar-se ao verdadeiro Deus. Todo homem é um homem religioso, como diz Calvino. Tem a semente da religião no coração. É por isso então que os homens, nos dias de hoje, os homens modernos tentam buscar e preencher o vazio da sua vida em coisas que são criadas, ao invés de buscar no eterno. Então, Tiago vai falar aqui de algo que é mais prático, de uma religião que é mais prática, e não de algo que você apenas o diz. E ele então fala de 3 marcas. Ele diz que aquele que refreia a sua língua. Na perspectiva de Tiago, se uma pessoa não consegue controlar a sua língua, a sua religião não tem valor. A língua rebelde, meus irmãos, presta-se à mentira, à maldição, a juramento, depreciação, a linguagem torpe. Então, uma das marcas que Tiago fala aqui é alguém que freia a língua. Com isso, meus irmãos, sendo muito prático para nós essa manhã, deixe de murmurar. Freie a reclamação. Coloque, em vez disso, gratidão. Você vai ter sempre oportunidades para você sempre murmurar. É uma porta que não abre, é uma televisão que não está funcionando direito. Tudo você vai encontrar motivos para murmurar. Cuide da sua língua, meu irmão. Freie também a crítica. Elogie. Nós somos rápidos, por exemplo, a criticar, somos rápidos a fazer julgamentos. Ao invés disso, não empreste a sua língua para a maldição. Pelo contrário, elogie aquele irmão. Exorte-o se for o motivo. Não empreste também a sua língua para a fofoca. Seja um pacificador. Seja um pacificador na igreja. Então, refreie a sua língua. É isso que Tiago diz. Se você, de fato, quer uma religião pura e verdadeira, refreie a sua língua. Ele também diz, ajude os necessitados. Isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos melhorar. Tiago escolheu aqui órfãos e viúvas porque era uma classe menos favorável ali à sua época. Eles não tinham chance nenhuma naquela sociedade. Embora precisamos hoje ainda cuidar dos órfãos e viúvas, o cuidar aqui pode aplicar a todas as pessoas vulneráveis. Muitas vezes, nós como cristãos, fechamos os olhos para aqueles que estão necessitando de fato de ajuda. Devido ao nosso contexto em que nós vivemos nos dias de hoje, totalmente individualista, até mesmo egoísta, nós fechamos os olhos para o próximo e não cumprimos assim o mandamento de amar o próximo. E nisso, meus irmãos, é ajudar naquilo que ele necessita. Seja no aspecto espiritual, seja no aspecto físico também. O ponto é que nós fazemos questão, muitas das vezes, de fechar os nossos olhos para aqueles que estão necessitados. Seja na sociedade, seja na igreja, seja na nossa família. Fingimos que não é conosco e simplesmente vivemos a nossa vida. Então, Tiago fala aqui que uma das marcas da verdadeira religião é nós também cuidarmos daquele que estão precisando de algo, estão necessitados. E por fim, meus irmãos, Tiago fala também que uma das marcas da verdadeira religião é aquele que se mantém puro.
em um mundo corrupto. A ideia aqui é tentar mostrar que o mundo tentará enviar bolotas de lama em você. E a nossa posição é desviar. A nossa obrigação como cristãos é não se deixar sujar pelas sujeiras deste mundo. No trabalho, talvez, nós seremos tentados a todo momento a se sujar. No entretenimento, ao assistir um filme, uma série. Os adolescentes na escola, na faculdade, em todo momento, o mundo tentará fazer com que venhamos sujar a nossa mente e o nosso coração. Mas o que Tiago fala aqui para nós é que nós devemos nos manter puros. Mas se em algum momento nós venhamos a sujar as nossas vestes, a nossa mente, o nosso coração, há um caminho para nos limparmos novamente, e esse caminho é do arrependimento. O arrependimento é o lugar onde iremos nos purificar. Portanto, meus irmãos, sendo de forma breve aqui, se atente a essas verdades que Tiago apresenta para nós. Se nós queremos viver uma vida prática, um cristianismo prático, refreie sua língua, cuide dos necessitados e se purifique em um mundo que é impuro. Amém? Que Deus os abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Brian.